Gente, prestem atenção aqui. Atendendo a pedidos dos nossos seguidores, eu vou apresentar para vocês hoje a petição inicial, a primeira peça que foi apresentada na ação direta de inconstitucionalidade 5090, que visa definir o índice de atualização monetária das contas do FGTS. Caso o Supremo Tribunal Federal decida pela substituição do atual índice de atualização monetária, que é a TR, a taxa referencial, milhares de trabalhadores poderão receber uma verdadeira fortuna como atrasados referente a correções monetárias dos saldos de suas contas do FGTS. Isto porque, nesta ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido Solidariedade, vejam, que está aparecendo aí na tela do seu dispositivo, eles pedem que a TR, a taxa referencial, seja substituída pelo INPC, que rende quase 4 vezes mais do que a taxa referencial. E todos esses valores, ou seja, 3 vezes a mais que você deixou de ganhar, você irá receber com a definição do índice pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu digo que você pode receber uma verdadeira fortuna. A substituição aqui da TR pelo INPC, por exemplo. Muitas pessoas me pedindo para explicar peça inicial, a mola propulsora dessa ação direta de inconstitucionalidade. Eles pedem, pessoal, que seja declarado inconstitucional o artigo 13 e o artigo 17 da Lei 8.177. A propósito, vamos ver o que dizem esses dispositivos, começando aqui pelo artigo 13 da Lei 8.036 de 1990. Aqui estamos, vejam, Lei 8.036 de 11 de maio de 1990. Vamos ao artigo 13, o qual está assim redigido: os depósitos efetuados nas contas vinculadas, ou seja, os depósitos feitos pela empresa na sua conta do FGTS, serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança, ou seja, a TR, e capitalização de juros de 3% ao ano. Então, aqueles depósitos, 8% da sua remuneração, que são efetuados pelo seu empregador, eles devem ser atualizados monetariamente, como se fosse a poupança, utilizando aqui, portanto, a TR, que não rende nada, e mais capitalização de juros de 3% ao ano. Se esses parâmetros aqui da poupança for substituído pelo INPC, imaginem, vocês terão essa correção, essa atualização monetária com base no INPC e mais juros de 3% ao ano, tendo em vista que esse dispositivo será considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Já o artigo 17 da Lei 8.177, de 1º de março de 1991, diz o seguinte, apenas para conhecimento: a partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, passam a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de
poupança. Ou seja, em resumo, repete aqui a redação do dispositivo anterior, apenas explicando que isso passa a valer a partir de fevereiro de 1991. Gente, eu já vou continuar com a nossa apresentação. Antes, eu quero trazer uma novidade para vocês sobre o saque aniversário do FGTS. Para conhecimento, o saque aniversário é a retirada de parte do saldo da sua conta do FGTS anualmente no mês do seu aniversário. Pois bem, esse adiantamento estava sendo feito pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil e o Sicredi. Esses bancos adiantavam somente 3 parcelas do saque aniversário. Ou seja, você receberia 3 anos futuros do seu saque aniversário. Entretanto, o Banco do Brasil, a Caixa e o Sicredi impuseram algumas restrições para que você tivesse acesso a essa antecipação, tais como uma análise de crédito rigorosa, bem como procedimentos burocráticos que dificultavam o acesso a esses valores do adiantamento do saque aniversário do FGTS. A novidade que eu tenho para vocês é que o Banco Safra veio para revolucionar essa antecipação do saque aniversário do FGTS. Isto porque o Banco Safra está antecipando até 5 anos do saque aniversário do FGTS. E o que é melhor, a contratação dessa antecipação é 100% digital. Isto significa que você pode solicitar essa antecipação de qualquer lugar do Brasil. Eu vou disponibilizar na descrição deste vídeo o contato dos profissionais que irão te atender durante a contratação da antecipação do saque aniversário do FGTS. Após a análise simplificada da documentação, os valores são liberados em até 48 horas após o seu contato com os profissionais. Agora, preste atenção aqui, você precisa possuir uma conta em um banco tradicional, tais como Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, enfim, esses bancos físicos que nós conhecemos. Não pode ser aquelas contas dos bancos digitais. Por exemplo, quem possui conta apenas em bancos digitais, como é o caso do PicPay ou do PagBank, aquela conta do PagSeguro, o Safra não libera os valores para esse tipo de conta. Você tem que possuir uma conta em um banco tradicional. O Banco Safra está cobrando uma taxa de 1,99 ao mês. Entretanto, você tem acesso aos valores de imediato. Ao contrário, se você deixar para ter acesso ao saque somente quando a Caixa Econômica Federal divulgar o calendário anual para disponibilização desse valor, você vai ficar com o dinheiro parado lá na sua conta do FGTS, tendo em vista que você só pode sacar nas situações permitidas pela Caixa Econômica Federal. Se você optar por antecipar o saque aniversário do seu FGTS pelo Banco Safra, você tem acesso aos valores de imediato. Eu vou disponibilizar os contatos dos profissionais que irão te atender e tirar todas as suas dúvidas sobre a antecipação do saque aniversário do FGTS. Continue assistindo ao vídeo. Retornando aqui à peça inicial apresentada pelo Partido Solidariedade, eles pedem que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional esses dispositivos por violação ao artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, o qual dispõe sobre o direito de propriedade, bem como violação ao artigo 7º, inciso 3 da Constituição Federal,
que garante o direito ao FGTS aos trabalhadores. E ainda, violação ao artigo 37 caput, cabeça da Constituição Federal, moralidade administrativa. A Caixa Econômica Federal, a partir do momento que ela confisca esse patrimônio dos trabalhadores, só a Caixa Econômica Federal tem lucro e os trabalhadores têm prejuízo, ela pratica aqui uma imoralidade administrativa, porque a Caixa é a única administradora das contas do FGTS. E, portanto, a administradora que não podem permitir que os trabalhadores tenham prejuízo. Entretanto, isto está acontecendo com maior gravidade desde 1999. Somente a Caixa Econômica Federal nada debraçada com os lucros proporcionados pelos depósitos nas contas do FGTS, e os verdadeiros titulares, que são os trabalhadores, só tomam prejuízos. Por isso que o partido ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, acusando a Caixa Econômica Federal de imoralidade administrativa. Em trecho da petição, os autores dizem o seguinte: com a edição da Constituição Federal de 1988, houve uma universalização do sistema do FGTS, de modo que todos os empregadores estão obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês em conta bancária vinculada, ou seja, na conta do FGTS, a importância correspondente a 8% da remuneração de cada trabalhador. A Lei 8.036 de 1990 garante que o empregado é o único titular dos depósitos efetuados nas contas do FGTS. Portanto, é uma propriedade do trabalhador, ainda que sujeita a hipóteses específicas de disponibilidade. Ou seja, apesar da lei impor situações específicas para que o trabalhador efetue o saque dos valores depositados em suas contas do FGTS, artigo 20 aqui da lei 8.036, é uma propriedade dos trabalhadores e não do governo, e não da Caixa Econômica Federal. Portanto, se a Caixa Econômica Federal não permite que o trabalhador saque quando ele bem entender o FGTS, ela deve fazer uma boa administração desses valores que estão depositados nas contas do FGTS e não permitir que os trabalhadores tomem prejuízo, porque, repito, eu insisto nisso, a Caixa Econômica Federal não toma prejuízo com os valores que estão depositados nas contas do FGTS. Pelo contrário, somente a Caixa Econômica Federal lucra. Leia-se, somente o governo brasileiro lucra com os valores que pertencem. Tanto é verdade que olha o que dizem aqui os autores da ação, propriedade do trabalhador. Em outro trecho, dizem os autores, a taxa referencial apresentou defasagem a partir de 1999, devido a alterações realizadas pelo Banco Central do Brasil. Esta defasagem só se agrava com o decorrer do tempo, ou seja, cada vez mais os trabalhadores estão tomando prejuízo diante da constante redução da Selic, a taxa básica de juros. Desde 1999, criou-se um esvaziamento não só formal, mas também material da garantia constitucional de propriedade dos titulares de contas do FGTS. Em outras palavras, em outros termos, os valores que estão depositados nas contas do FGTS está simplesmente
desaparecendo com a inflação. E na sequência dizem, não se pode perder de vista que aplicando índice inferior à inflação, como é o caso que está acontecendo, quem está dizendo aqui são os autores da ação. A Caixa Econômica Federal, como ente gestor do fundo, como o único administrador do fundo, se apropria da diferença. Olha aqui o confisco. Se apropria da diferença. O que? Claramente contraria a moralidade administrativa prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Daí, pois, a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Muitas pessoas me perguntando qual será o posicionamento do Supremo Tribunal Federal nessa ação direta de inconstitucionalidade que visa definir o índice de atualização monetária do FGTS. Diante disso, nós vamos produzir um vídeo com entendimentos anteriores do Supremo Tribunal Federal, em que considerou que a ATR não serve como parâmetro de atualização monetária. Portanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal nessa ADI deve ser no sentido de substituir a TR por outro índice mais favorável aos trabalhadores. E se isso acontecer, você vai receber uma verdadeira bolada a título de atrasados de correção monetárias dos saldos das suas contas do FGTS. Por isso que é importante que você continue nos acompanhando. Inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que eu fizer uma nova publicação com assuntos importantes, como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, clica no joinha, nessa mãozinha que está abaixo do vídeo, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, milhares de trabalhadores precisam saber dos seus direitos. Por isso, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de trabalhadores possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.